Olá, meus seres de luz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Juliana. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Tarô das Fadas Vitorianas. Para quem não me conhece, já me apresentei, já falei meu nome. Eu sou autora de livros, sou taróloga. Taróloga com TDAH, que às vezes não consegue processar muito bem a mensagem que a espiritualidade sopra no ouvido, então eu me engasgo muito. Vocês vão ver eu me engasgando um pouco aqui, tá? Então eu já peço perdão de antemão. Nós temos vídeos aqui todos os dias, sendo que de manhã nós temos mensagens da espiritualidade, como essas aqui que eu vou passar. E à tarde nós temos sempre a previsão para um signo. E quando vira o mês, eu já cheguei a fazer a previsão para o mês seguinte, só que agora eu estou fazendo para a vida amorosa, tá? Vou iniciar no segundo ciclo de signos que vem aqui no meu canal. Então fiquem atentos aí, caso vocês gostem de saber sobre esses assuntos. E uma outra coisa também que eu quero falar para você, que aqui eu venho com muita gratidão, muito carinho, muito amor e principalmente com muito respeito, não só em relação a vocês aqui que estão me ouvindo, mas em relação também à espiritualidade. Então hoje eu trago para vocês aqui a mensagem dos reis, dos gnomos. Cada rei tem a sua personalidade e essa personalidade é que vai ditar a mensagem que eles vão passar para você. Eu já fiz um jogo de rainhas, tá? Quem quiser ver também, eu já fiz aqui com a rainha dos gnomos, eu posso deixar o link aqui. E tem na minutagem, tá? A tiragem de cada rei, se você não quiser me ouvir explicando quem é quem, se você já se conectou com algum deles ou com algumas das pedras, pode pular aqui para minutagem. Mas se você ainda não se identificou, eu vou falar a história de cada um deles aqui, explicar quem é cada um para ver qual você acha que vai te passar a mensagem que você precisa ouvir, o conselho que você está necessitando de ouvir, ok? E pode ser mais de um sem problema. Então vamos começar aqui o nosso Rei de Ouros. Vou botar aqui para vocês verem a carta de perto, uma carta linda, né? Nosso Rei de Ouros aqui representado pela Pedra da Lua, ok? O Rei de Ouros ele é muito conservador, tá? E por ele ser conservador, ele traz uma energia muito masculina, então ele é muito conservador. E esse conservadorismo dele cai muito na teimosia, tá? Então ele tem que tomar muito cuidado porque ele toma atitudes com a cabeça quente, tá? Ele é muito cabeça fechada para algumas coisas. Mas a dica que ele dá é que você tá seguro, você tem que confiar em você e se joga aí, tá? Ele fala para você nessa carta, diz que você tem que sempre buscar o equilíbrio no seu caminho e que você tem que ser um pouco mais perseverante nas suas atitudes, tá? Porque o sucesso ele tá chegando até você. Essa carta também ela indica uma promoção no trabalho, tá? Ou algum dinheiro entrando. Então essa energia da carta do nosso Rei de Ouros, acho que as palavras que mais descrevem ele são conservadorismo, investimento, mas ele também é muito leal, tá? Ele tem lealdade. Ele pode ser teimoso, mas ele é muito leal, tá? E ele também traz muito equilíbrio. Então, fica aqui explicado aqui o nosso primeiro rei aqui dos gnomos, o Rei de Ouro, e vamos agora para o Rei de Copas, que já é bem diferente do nosso Rei de Ouros aqui. O nosso Rei de Copas, ele é muito diplomata, né? Ele pratica muita diplomacia, ele é muito calmo, ele tem muito controle das emoções, ele é uma pessoa também muito sábia, muito romântica, e ele sim é um excelente conselheiro, principalmente por questões do coração, ok? Então sim, é uma carta que fala sobre um sentimento de afeto e generosidade, tá? E falando que assim, que existem coisas boas, muito calmas para chegar para sua vida aí, são harmonias chegando na sua vida, tá? E ele também fala que quando aparecem discussões e desavenças, né, é um momento que você precisa ter um autocontrole emocional, então é hora de você respirar fundo e agir com maturidade, ok? Vamos agora então falar aqui pro nosso Rei de Espadas. Eu até esqueci de mostrar para vocês aqui a carta do Rei de Copas. Aqui. Bem bonita essa carta, linda ilustração, a energia dela também é muito boa, tá? Representada aqui pelo nosso quartzo verde, eu vou deixar aqui. E vamos falar agora do nosso Rei de Espadas. E o Rei de Espadas, ele é uma pessoa ele traz uma clareza, né, racional muito grande. Então, ele, na verdade, assim, é clareza mental. Ele tem um poder intelectual muito grande, ele é muito autoritário, ele fala da verdade e da razão, tá? Então, está dizendo assim que ele representa um momento onde você precisa ser inteligente e racional, tá? Ele representa uma pessoa que está do seu lado, que é muito sagaz, que quer te oferecer uma ajuda, né? Então, assim, o nosso rei, ele quer oferecer ajuda para você. Só que a racionalidade
tá? Precisa sempre estar acima da energia do momento que você está passando. Então você não pode se afastar muito dessa energia, tá? Você não pode ser muito frio e calculista para as coisas, não. Existe uma conexão muito rigorosa aqui, tá? Que pode surgir, só que você precisa compreender essas situações e ser simpático com quem está do seu lado, né? Quebrando esse gelo e se conectando com o coração dessa pessoa, tá? Então o rei aqui de espadas, que a palavra que mais define ele para mim seria essa clareza mental, esse autocontrole, né? Esse poder que tem, essa autoridade. Ele fala muito sobre, ele é mais razão do que emoção. Então eu gosto bastante dessa carta. E por último aqui, nós temos o nosso rei de paus. Vou pegar a carta dele aqui e mostrar para vocês. A carta de perto, nosso rei de paus, representado aqui também pela pedra do sol, uma pedra lindíssima. E o rei de paus, né, como ele vem muito aquele poder das chamas e tal, ele fala muito sobre liderança, sobre honra e também fala muito sobre empreendedorismo. Se você está no momento de empreender, talvez ele tenha um conselho muito bom para te dar, tá? Aqui tá falando, né, ele fala que é para você honrar suas crenças e para você ser leal a si mesmo, tá? Então essa carta ela representa muito uma determinação pessoal. Você tem que ter cuidado com a sua arrogância, tá? Cuidado com esse sentimento de se achar poderoso demais, porque você precisa ser leal a quem você é e se conectar com o seu lado um pouquinho mais humilde, tá? O poder tá na sua mão, só que você precisa seguir o seu coração para tomar as decisões necessárias, tá? E aqui tá pedindo também, ele fala muito sobre você ter coragem para resolver as suas dificuldades e alcançar o sucesso. Então o nosso rei de paus, ele é uma pessoa que ele é muito forte, mas ele preza muito por você controlar esse seu sentimento de ganância, de poder. Então eu acho assim sensacional, porque ele é uma carta forte, mas ele trabalha muito naquela lealdade, né? Naquela humildade que você precisa manter, tá? Então, obviamente essa carta também pode ser representada por um pai, né? Uma figura masculina, é um líder. E sim, ele pode te impulsionar a um caminho, né, de sucesso, um caminho que vai te motivar aí. Então eu vou fazer o seguinte, primeiramente, vamos começar o jogo aqui. É muito importante que vocês deixem o like de vocês, porque ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo é relevante e ele leva o meu conteúdo adiante para outras pessoas que precisam, tá? E também não esqueça de no final do vídeo deixar os seus comentários aí, gratidão, rei de copas, enfim, qual foi o rei ou os reis que você escolheu, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu limpar a mesa aqui. Vamos começar uma carta, uma tiragem muito simples, com o nosso rei de ouros. Eu vou deixar ele aqui. A pedra aqui, junto do cristal dos gnomos. E vamos lá. Gente, eu tô com uma vela acesa, eu não tô conseguindo mostrar pra vocês, a minha vela tá tão bonita. Os gnomos me pediram vela hoje, mas eu não tô conseguindo enquadrar a vela aqui na nossa mesa aqui, na visão da mesa, mas eu tô olhando para ela, eles estão aqui comigo. Então vamos lá. Invocando a energia dos elementais, rei de ouros, as pessoas que escolheram você, o que você tem para falar para elas? Vamos lá. Olha aqui, ó. Uma carta de ouro saindo para o rei de ouros. Primeiramente, nós temos aqui, olha, esse 3 de ouros, que fala que as suas moedinhas estão valendo muito e que provavelmente você vai precisar de mais ajuda, tá? Nesse caminho aí que você está seguindo. O 3 de ouros aqui, ele vibra muito nas parcerias que você vai fazer. Pode ser também, apesar da gente estar falando de parcerias de trabalho, eu também vejo parcerias de amizade e parcerias românticas, tá? Porque nós temos aqui um grande coletivo de pessoas. Então, assim, é como se chegasse aquele momento onde você precisa entender que a ajuda, sim, dos outros, ela é bem-vinda. Você não consegue fazer tudo sozinho e nem deveria, porque senão você carrega um peso muito grande nas suas costas, ok? Inclusive, um dos motivos que ele te aconselha a não se isolar é porque fala aqui que o trabalho em equipe ele é necessário e que você precisa sim ficar perto de pessoas que têm um conhecimento de uma determinada situação ou de uma determinada vivência e que você vai aprender com essas pessoas, você vai sim precisar de auxílio de terceiros, tá? Então assim, em muitos jogos eu vejo que você tem que tomar decisões por você mesmo, então você não tem que pegar as ideias dos terceiros que não compactuam com o mesmo sonho que você, que não querem que você vá para frente, e nesse caso aqui, que traz inclusive aqui o nosso 3 de ouros, ele é bem diferente, tá? Existem pessoas que vão ser muito benéficas para você, você vai se beneficiar muito dessa ajuda, então não feche os olhos para essa ajuda, ok? E essa carta também fala muito de como você vai estar trabalhando com pessoas, como vai vir ajudas, né, de mais gente,
para você ser exatamente assim, você ser precisamente gentil com elas e principalmente consigo mesma, tá? Não leve tudo muito tão a sério, muito tão assim, porque eu também tenho aqui a energia de que tem pessoas que se estressam muito na hora do trabalho, e isso pode, ou numa parceria romântica, né? E isso pode acabar te atrapalhando no seu processo, tá? Com os outros, com você. E nós temos aqui mais uma carta de ouros saindo, que nós temos aqui a nossa lindíssima rainha de ouros, que mais uma vez fala sobre você ser gentil consigo mesma, tá? Mais uma carta que pede gentileza, que pede compreensão. É uma carta que fala muito sobre fartura, sobre generosidade, tá? E também fala sobre o poder feminino, a conexão do poder feminino que você tem com a grande mãe terra. Então, assim, a prosperidade, a fartura, a abundância, elas estão chegando para você. A sua generosidade é que está alimentando, tá? Tudo ao seu redor. Então, aqui fala também que é uma mensagem de extrema positividade para você, de muita abundância, tá? Que tá chegando para você. Então, essa carta, ela realmente ela significa um status de poder, tá? Então a riqueza, ou seja, vai vir uma mudança aí na sua vida financeira que vai vir assim para melhor, mas para isso acontecer, não acho que você tem que fazer tudo sozinho, tá? Porque sim, aqui está pedindo ajuda, que aqui diz que você necessita de ajuda de terceiros. Você vai crescer, assim, você tem a capacidade de crescer sozinho, você tem o conhecimento, você tem a sabedoria, você consegue. Porém, para isso aí que você está tentando fazer, esse caminho que você escolheu, é necessário sim que você tenha ajuda, tá? E como eu tô sentindo que tem gente aqui nesse coletivo que é um pouco cabeça dura, que isso é um pouco, como é que eu vou dizer? É um pouco rei de espadas aqui de vez em quando, né? Que é uma cabeça um pouquinho mais dura, aquela coisa toda. Aqui eu vejo que vocês precisam realmente entender que a ajuda dos outros, ela não é uma vergonha. É muito bom você poder ser ajudado por pessoas que querem te ver crescer, que estão nesse processo com você, tá? Então, lembra disso, tá? Quando as pessoas surgirem, e olha, nem tudo também vai sair da forma como você quer, porque às vezes você tem uma visão de uma coisa, só que você tá lidando com alguém que tem um pouco mais de experiência no assunto, e essa pessoa vai te dizer que certas coisas que você quer fazer podem não dar certo. E aí, se você não escutar o que essa pessoa está dizendo, você pode acabar, né? Eu não vou dizer que você vai para as ruínas, tá? Porque eu não vejo isso acontecendo. Mas aí você não chega onde a espiritualidade quer que você chegue. Você começa a colocar umas pedras aí no seu caminho por teimosia ou por achar que você não precisava da ajuda daquela pessoa. E não é fraqueza você admitir que eu preciso de ajuda. Muito pelo contrário. É uma virtude muito grande quando a gente reconhece assim, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu sei até um determinado ponto. Existem pessoas que têm mais vivências do que eu, que têm mais experiência nesse ramo do que eu. Então eu vou ouvir. Né? É a melhor coisa que você tem para fazer por você, para os seus negócios e para o seu futuro, tá? Então nós temos aqui excelentes conselhos aqui do nosso naipe de ouro. Saiu 2 cartas de ouros aqui para você. Vamos ver o resto aqui. Eu me conectei com 2 cartas aqui, eu vou aceitar, tá? Nós temos aqui o nosso 3 de copas, seguido aqui do nosso valete de copas. Eu fui pegar uma carta, as 2 vieram, eu aceitei, tá? Então vamos lá. Bom, gente, nosso 3 de copas é apenas a confirmação de tudo de bom que vem aqui para você. O 3 de copas aqui ele representa muita celebração, fala sobre as conquistas que você teve, tal, que você vai ter, tá? E fala muito também sobre momentos criativos, encontros com pessoas que você gosta. Então essa carta aqui fala que é sim o momento de festejar, que vai chegar sim o seu momento onde você vai festejar, que você vai colher todos os frutos daquilo que você conseguiu fazer, de todos os seus esforços. Principalmente uma coisa que tá vibrando para mim aqui, que uma das grandes conquistas que você vai ter é que a sua humildade perante as outras pessoas, elas vão te abrir mais portas ainda. Então aqui tem 2 tipos de celebração. Tem você conseguindo, você conquistando suas coisas, e tem também outras portas se abrindo por conta do tipo de pessoa que você foi com esses terceiros que te ajudou, né? Que te ajudaram, desculpa, meu Deus, o português aqui eu falei super mal agora, tá? Então aqui fala muito sobre uma festa, né? Sobre uma comemoração, né? E um grande encontro que acontece, né? Com seus amigos, com pessoas que são próximas de você, e é para assim, para você sair um pouco da sua casa, vai comemorar, marca o encontro, né? Com essas pessoas aí, com seus amigos, curta um pouco mais, tá? E também tá pedindo para você ficar sempre próximo daqueles seus amigos, tá? E para aproveitar o momento. Aqui fala também, tá vibrando muito para mim, para você nunca deixar de dar valor àquelas pessoas que foram seus amigos, desde a época em que você não tinha nada,
Porque quando chegar nessa fase onde você vai ter fartura, onde você vai ter muito poder, onde você vai ter muito dinheiro, lembra de quem sempre esteve lá desde o início te ajudando, te auxiliando. Não estou falando dessas parcerias aqui, isso aqui eu vejo mais coisas de trabalho. Eu estou falando pessoas do seu âmbito, tanto familiar quanto de amigos, que sempre acreditaram em você. Então, nunca esqueça dessas pessoas, porque são elas que você vai levar para a vida toda, ok? Então, aqui já está uma confirmação excelente aqui do que vem para você, das suas conquistas, do dinheiro que vai entrar. Sim, uma mudança de vida para melhor, tá? Agora, toma cuidado, porque nós temos aqui o nosso valete de espadas, que fala muito sobre fofocas de pessoas que não são tão legais, tá? Então, essa carta aqui tá indicando que tem uma pessoa falsa aí, ou fofoqueira que está próxima de você. Então essa carta ela pede muito para você abrir o olho, tomar cuidado com essas pessoas que estão ao seu lado. Essas pessoas elas podem vir desse grupo? Podem. Elas podem também vir desse grupo aqui? Pode. Porque o que acontece? As pessoas, por mais que elas te ajudem, e eu falei logo no início do jogo que essas pessoas aqui estão querendo te ajudar, algumas talvez possam estar querendo te ajudar porque assim, está soprando no meu ouvido agora. Quando eu comecei a sua leitura, não soprou o que está soprando agora, tá? A espiritualidade, ela gosta de me passar as mensagens, né, pouco a pouco, porque muitas vezes o que acontece aqui é que, como eu falei no início do jogo, muitas vezes eu não consigo processar direito a informação. Eu tenho para mim que ela quis guardar essa informação para o final, tanto é que saiu essa carta, eu falei, eu vou aceitar. Então aqui é a espiritualidade querendo falar para você que existem sim pessoas que estão ao seu redor que não são lá muito confiáveis. Eu tenho para mim que se esta pessoa vem desse grupo aqui, você pensa, poxa, Juliana, mas se não gosta de mim, por que me ajudou? Porque talvez ela queira alguma vantagem sobre isso. Porque ela sabe que a sua ascensão, né, se for uma questão de trabalho, se for qualquer outra questão, ela também vai estar em evidência. Ela vai se beneficiar, direto ou indiretamente, do teu sucesso. Então ela quer o teu sucesso porque ela está pensando no dela. Então ela não vai te prejudicar, mas ela também, você sabe que é uma pessoa de uma energia que não é muito boa para você, tá? Porque ela está te ajudando, não querendo que você genuinamente chegue a algum lugar, mas porque ela quer se beneficiar disso. E algumas pessoas aqui que talvez não eram tão próximas de você, se for no caso dessas pessoas aqui, pode ser que alguém comece a se aproximar depois que vê que a sua vida tá mudando para, opa, eu vou ver se eu tiro algum proveito dali também. Pedir um dinheiro emprestado, pedir uma oportunidade, enfim. Existem pessoas ruins, sempre existem. E você que vai ter uma mudança de vida muito brusca, pelo que eu tô vendo, é muito normal você atrair esse tipo de gente aqui, tá? Então, assim, essa carta também diz, tá? Do Valete de Espadas, fala que é bem possível, tá? E eu começo meio que a energia é tão ruim que eu já começo a querer arrotar aqui. Cada hora acontece alguma coisa. Ou eu fico querendo arrotar, ou eu espirro, ou eu tenho dor de cabeça e eu tô começando a engasgar, às vezes com a minha própria saliva, por causa da energia dessa carta aqui. Então ela fala assim, realmente você vai precisar ficar atento para momentos de conflito, tá? Só que você precisa buscar se amadurecer, tá? Você tem que se conectar com a sua sabedoria para tentar resolver o problema da melhor forma possível, tá? Você precisa, nesse momento, agir com a razão, não com a emoção. Logo no início, você precisou agir com a razão. A razão é, eu preciso de ajuda, não posso fazer sozinho, deixa a emoção de lado. E agora, mais ainda, você vai precisar usar a sua razão, tá? Porque aí, o que acontece? Você, já com uma mente mais amadurecida, você consegue resolver essas situações muito mais rápido e de forma que elas não voltem contra você, tá? Então aqui tá falando para você sim ficar atento a tudo aquilo que tá ao seu redor e cuidar da sua saúde mental, que é o mais importante. Então aqui, recado dado para vocês, vem muita coisa boa, aceita a ajuda dos outros e olha sempre ao seu redor para ver quem é que tá ali com você. Começa a perceber quem são as pessoas que estão genuinamente ali do teu lado, tá? Então é isso, vou fechar o jogo aqui, vou para o próximo rei, que é o Rei de Copas. E se você escolheu aqui o Rei de Copas, nosso grande conselheiro amoroso, nosso diplomata, né, nosso rei da calmaria, né, de controle das emoções, que fala que você pode ajudar muitas pessoas. Vamos ver o que ele tem aqui para dizer para vocês. Eu vou deixar nosso reizinho aqui e vamos lá. A pedra aqui, junto com o cristal dos gnomos, fica... Boa, menina. Vamos lá. Então, vamos lá.
Primeira carta aqui do baralho de vocês, aqui pro nosso Rei de Copas, olha, nós temos aqui o Eremita, tá? O Eremita, ele é uma pessoa que, como todo mundo já sabe, ele é muito recluso, é um momento de muita introspecção, ou você tá passando por um momento em que você sentiu uma necessidade de se recolher, ou você é uma pessoa que já é recolhida por natureza, tá? O Eremita, ele pode ser tanto se representar uma pessoa que gosta de ficar sozinha, ou alguém que está passando por esse tipo de momento. Mas porque todo mundo também sabe que na maioria das vezes é muito melhor você ficar só do que mal acompanhado, tá? Como essa carta vem de um conselheiro amoroso, eu tenho para mim aqui, tá? Que tem dois tipos de coletivo aqui. Um dos coletivos que eu tô sentindo são pessoas que terminaram relacionamento, são pessoas mais velhas que terminaram relacionamento de longa data, mesmo que você não seja mais velha, tá? Mas eu vejo um término e essa necessidade de você se sentir, né? De você querer se recolher. De novo, são dois coletivos, tem um outro aqui e eu vou falar dele no decorrer desse jogo, tá? Então aqui fala sobre aquele momento que você quer refletir, ficar só e pensar. E por que você está nesse momento aqui reflexivo? Ou você é uma pessoa muito mais velha que passou por um término, ou você apenas está, por ter passado por alguma decepção, ainda não sabe se vai em frente ou não com o próximo relacionamento, tá? Então existem dois tipos aqui de coletivo, ok? Então aqui fala também de você se conectar com a sua espiritualidade, tá? E pegar o conselho que a sua espiritualidade tem para te dizer, os seus guias, os seus mentores, se você quiser jogar para o universo e pedir uma resposta do universo, enfim, qualquer crença que você tenha, que chegou a hora de você, nesse momento de reclusão, pedir isso, tá? Porque você está precisando de respostas que você vai buscar, né? Você vai receber com a sua, né, com a sua espiritualidade e com esse tempo também de você ficar recluso, né, ou reclusa, porque é o momento onde que você vai ter mais clareza de ideias de como você vai fazer, como você vai prosseguir. Uma coisa você sabe, é melhor você ficar sozinha, é melhor você ficar sozinho do que passar pelo que você passou de novo, ou do que ficar vibrando num sentimento de perda, né, daquele que deixou a sua vida aí. Então vamos ver aqui, nós temos mais uma carta, olha, vieram duas cartas aqui de copas ainda por cima. Olha, nós temos o 6 de copas, eu vou aceitar. O 6 de copas e o 5 de copas, tá? Na verdade, eu acho que quando eu tirei meu Deus do céu, tava trocado. Eu acho que essa daqui tinha que vir antes, mas eu puxei as duas, eu vou manter esse daqui, tá? O 6 de copas fala muito sobre famílias, como você pode ver, né? É um momento de família, é um momento de você se conectar com aqueles que você ama, tá? Então, assim, o que eu vejo aqui para você especificamente, né, nesse 6 de copas aqui? Tenho também, para mim, que você tem uma conexão muito forte com aquele seu passado, tá? É como se você estivesse nesse momento de reclusão pensando quem você costumava ser, as coisas que você gostava de fazer, né? Os sonhos que você tinha, o quanto isso mudou. Parece que às vezes você sente que você não é mais essa pessoa, né? E eu também, e engraçado que assim, o 6 de copas, ele não é uma carta que fala de famílias, mas eu comecei a falar de família, eu não sei porquê. E como eu falo, a espiritualidade, ela de vez em quando, ela sopra os negócios, que pra mim é muito engraçado isso, gente. Mas sim, eu vejo alguma coisa ligada à sua família também, tá? Eu não sei se você tem saudade, se você perdeu uma mãe, se você perdeu alguém da tua família que te faz falta, tá? Mas existe sim, ou talvez essa pessoa que você esteja, né, necessitou ficar sozinha, foi por causa da perda de alguém da sua família, um filho, uma mãe, um pai, enfim. Tá? Mas aqui só tá pedindo o seguinte: você era uma pessoa, né, sente saudade, né, daquele seu eu do passado, tá? Só que ela revela um reencontro com esses seus sentimentos ou pessoas do passado que te deixaram assim. Você tem que compreender essa conexão. Por que essa nostalgia voltou? Por que você tá tão nostálgica assim? Mas não tem que se prender a ela, tá? Eu vejo que um dos motivos que você se afastou, de você estar nesse momento de recluso, começou a vir as coisas do passado. Mas como vem aqui o 5 de copas, que fala pra você também, né? O 5 de copas, ele chega aqui, engraçado, que é o 5 e o 6, né? De maneira trocada. Mas o 5, desculpa, gente, o 5 de copas fala sobre a perda, sobre esse pessimismo, né? Sobre uma decepção que você teve com alguém. Então tá na hora de você parar
de vibrar, assim, você voltar num tempo, né, num tempo onde você foi feliz, ou onde aconteceu alguma coisa que agora não é mais, que as coisas não saíram como você planejou, e você ficar vibrando nessa negatividade, nesse sentimento de perda, não vai te levar a nenhum lugar. Você precisa realmente superar isso e deixar ir. Entendeu? Então, assim, esse seu momento de reclusão não tá fazendo muito bem para você, porque essa sua nostalgia, quando você tá sozinho, quando você tá sozinha, por mais que eu tenha falado no início, antes só do que mal acompanhado, no decorrer do jogo eu vejo que tá na hora de você começar a se conectar com mais pessoas, porque eu tenho medo aqui que você acabe entrando em depressão, tá? Aqui fala, né? Mesmo que você tenha passado por essas situações de dificuldade, né? Umas situações extremamente onde você se sentiu traída, onde você foi abandonada, essas situações bem pesadas assim, elas precisam ser superadas, elas precisam ser deixadas para trás. E essa conexão que você tem aqui com o teu eu do passado, por mais que não tenha sido, por mais que essas lembranças não sejam dolorosas, mas ela passa a ser dolorosa a partir do momento que você lembra um tempo onde você foi feliz, onde você era alguém que tinha sonhos, que tinha vontades, que tinha, sabe, planos, e agora você não tem mais, ou porque a vida não fez com que você concluísse esses planos. Então, porque a espiritualidade, ela teve outros planos para você. E aí você precisa agora buscar esse novo caminho, buscar entender quem você é. Você foi essa pessoa por um tempo, mas não significa que porque você não é mais essa pessoa, que você vai ser uma pessoa pior. Muito pelo contrário, você pode ser uma pessoa mais amadurecida, você pode ser uma pessoa mais forte, entendeu? Só depende de você. E é para isso, ó, é melhor você deixar esses sentimentos aí no passado e superar essas dores, tá? Porque eu sinto para mim que tem muita coisa boa vindo para você, mas você tá muito preso nessa energia do passado. Pode ser ligado a alguém, pode ser também tem um relacionamento aí, tá? Que também, talvez essas lembranças sejam de algum relacionamento, tá? Mas vamos ver aqui o resto, vamos terminar o seu jogo aqui, ó. Terminamos o seu jogo com as de paus, que esse é o principal motivo pelo qual eu vejo que você tem que simplesmente largar isso tudo, largar esse sentimento, porque o as de paus é uma carta muito boa. O as de paus, ele simplesmente... Gente, desculpa. Engasguei aqui. O as de paus, ele simplesmente vem para você para falar de transformação. É um início, tá? São ações renovadas que você vai ter que tomar. Então, assim, existem muitos projetos, muitas vontades na sua mente e no seu coração, só que está na hora de você colocá-la em prática. Então, aqui ela fala muito sobre você aproveitar esse momento daqui que você tem para você se posicionar e expor os seus pensamentos. Só que você precisa tomar uma atitude em relação a isso. Então, assim, supera esses sentimentos, tá? Toma uma atitude em relação a isso aqui, deixa isso embora. Tá? O as de paus está pedindo para você tomar uma atitude porque as oportunidades elas estão surgindo e você tem o poder nas mãos, tá? Então o que acontece? A energia do fogo, né, que vibra aqui na carta do paus, é ela que gera esse ânimo, esse entusiasmo, essa alegria. Se você quer recuperar essa pessoa aqui, se você quer voltar a ter essa chama, você precisa largar isso aqui, ó. Largar esse 5 de copas aqui da sua vida, tá? Então aqui fala realmente para você aproveitar esse momento e para você expor o que você sente, tá? E ter uma atitude positiva em relação a isso. Eu não sei se de repente a pessoa que eu falo aqui é alguém que já se foi, escreve uma carta e queima. Se você não tem como falar com essa pessoa pessoalmente, se você acha que não tem como você se aproximar dela, a carta e queimar também é muito bom, porque aí você entrega para o universo e a pessoa pode acabar de uma forma ou de outra percebendo o que ela fez ou seus sentimentos, tá? Isso é uma coisa que a minha mãe falava desde que eu era pequena. Ela falava, quando você tem uma coisa engasgada e você sabe que você não pode falar com aquela pessoa, mas você precisa falar isso para se libertar, ou você procura a pessoa, ou então se realmente for impossível você falar com essa pessoa, escreve uma carta falando tudo o que você sente, queima, entrega para o universo e pede para ele levar esse sentimento se embora aí. Entendeu? Entrega ao vento, entrega ao universo e você se sente um pouco mais curado. E eu vejo que é uma coisa que você precisa fazer, tá? Porque tem muita coisa boa no seu caminho, você precisa tomar uma atitude e essa atitude ela vem da onde ela tem que vir exatamente de dentro do seu coração, que é o nosso rei de copas, nosso conselheiro amoroso. O conselheiro amoroso, ele não vai falar só de relacionamentos, tá? Ele vai falar de conselhos que vêm, né? Que você tem que tomar com o seu coração. E você toma inúmeras atitudes com o seu coração, que não é só sobre um relacionamento. Mas se você quer voltar a ser essa pessoa aqui que você era,
precisa deixar isso embora e tomar uma atitude de olhar para frente, largar esse eremita daqui de você, ok? Esse eremita aqui já ficou o tempo que ele tinha que ficar. Agora é bola para frente, ok? E se vocês ficaram até aqui, gratidão. Eu vou chegar agora com Reis de Espadas, tá? Podem ficar aqui para o próximo coletivo. E depois, em seguida, eu encerro aqui com Reis de Paus. Então, vou limpar a mesa aqui e já volto. E vocês que se conectaram aqui com o Ás, com o Rei de Espadas, vamos aqui para o nosso jogo. Deixa eu colocar a ametista aqui e vou colocar vocês encostadinho aqui. Vamos lá, a primeira mensagem do nosso Rei de Espadas. O que ele vem falar para vocês aqui? Olha só, nós temos aqui o 5 de ouros. A gente não começa o jogo muito bem, tá, pessoal? Por que isso? Porque já vem falando aqui que vocês estão vibrando numa escassez, tá? De complicações e muitos problemas financeiros. Só que o que acontece? Essa carta ela também indica, tá? Ela vem aqui para dizer pra gente que você talvez esteja passando por uma dificuldade financeira no momento e não sabe o que fazer. Obviamente, né? Muitas vezes a gente fica naquela, o que eu posso fazer para melhorar, tá? Só que essa carta também, ela tem uma positividade que ela fala que esse momento é passageiro, que você tem que se correr, quando eu falo, começa a vir muita informação, tá? Então, o que acontece? As dificuldades, elas podem aparecer, tá? Assim como nossos obstáculos, porque a nossa vida, a gente não estaria vivendo se a gente não tivesse obstáculos, ok? Então é muito comum que eles apareçam, assim como muitas bênçãos aparecem, como muitas propostas, pessoas boas, também acontece o contrário, porque é a nossa roda da vida, ok? Então os problemas aqui, eles são passageiros, você precisa enfrentar essa dificuldade, porque a vida é feita de fases e você precisa aprender com elas, tá? Eu tenho aqui muitas pessoas estagnadas pensando o que eu vou fazer, como que eu vou sair dessa, tá? Só que você precisa se conectar com essa força que você tem aí. Você tem uma força interna muito grande, que essa carta também traz, tá? E ela fala que sim, você tem o poder de sair dessa, só que se você ficar vibrando muito nessa escassez, você tentando urgentemente sair dessa situação, por mais que seja fácil de eu chegar e falar para vocês, porque eu não tô na sua pele, mas é uma coisa que eu falo o seguinte, eu já passei por isso. Quando a gente fica de uma maneira, tá? Onde a gente tá querendo sair de uma forma, fazendo as coisas com urgência, elas não ficam bem feitas. E aí a gente não tem sucesso naquilo. A espiritualidade, ela trabalha para que as coisas aconteçam pra gente. Mas a gente precisa, por mais difícil que seja, ser paciente e fazer as coisas bem feitas, tá? Você tentando sair dessa situação com urgência, fazendo um bico aqui, um bico ali, não sei o quê, você vai estar exausta, exaurida, ganhando pouco, não vai valer a pena, tá? Então você realmente precisa se conectar com algo que te faz bem e que vai fazer você crescer. Eu sei que é fácil falar, mas vamos dar uma continuidade aqui para ver o que está vindo próximo para você, porque talvez ele explique que o nosso Rei de Espadas, ele vem dizer para a gente aqui da onde que vai vir essa inspiração, o que vai acontecer, tá? Então vamos ver aqui. Aqui, ó, o eremita. O eremita, ele saiu aqui no outro jogo e ele tá saindo aqui nesse jogo também para você, para dizer o seguinte, eu acho que tá faltando para você um tempo onde você precisa ficar sozinho com você mesmo, para colocar a sua cabeça em ordem, tá? Talvez tenham pessoas do seu lado que não estejam te ajudando, te cobrando. Eu tô sentindo aqui que tá vindo para mim pessoas que estão te cobrando, que estão te perguntando, questionando por que você não faz tal coisa, por que as coisas estão paradas, pessoas culpando você, sendo que a gente mora num país onde a oportunidade de trabalho não tá fácil para ninguém. Então o problema não é com você, o problema de muitas vezes é do país que a gente está, que tem essas oportunidades de emprego, elas estão escassas. Tem muita gente desempregada, tem muita gente passando necessidade. Então, isso não é a sua culpa, tá? Então, assim, cuidado quando você deixa as palavras dessas pessoas influenciarem você de forma negativa, porque isso te puxa para baixo. E você precisa você precisa entender que você tem sim a capacidade, tá? De correr atrás, de fazer uma coisa grandiosa, de fazer uma coisa que, sabe, que é um diferencial seu. Tem uma coisa muito boa vindo para você, mas existe um momento de reclusão que é necessário, que vem aqui com a carta do eremita, tá? E eu acho assim, se você tiver alguma ideia, se você tiver alguma coisa para empreender, não tem que dizer para essa gente, porque a primeira coisa que vão falar para você isso não vai te levar a lugar nenhum, vai fazer alguma coisa direito.
E de repente é isso aí que vai te botar pra cima, é isso que vai fazer você crescer, sabe? Então não fala dos seus planos e ideias, tá? E se você tem uma reunião marcada, não diz que você tem reunião em tal lugar, porque o pessoal também vai dizer que não é um lugar bom, etc, tá? Aqui a morte é um arcano maior, outro arcano maior aqui pra você, que vem pra você desapegar, tá? Para você deixar essa fase de lado. E também é uma fase aqui que, como eu falei, é uma fase que vai acabar. A morte, ela chegou aqui para confirmar o 5 de copas, dizendo que é uma fase passageira, que em breve você vai fechar esse capítulo e as coisas vão começar a acontecer. Mas para isso, você precisa desse tempo consigo mesma, tá? Um tempo de reclusão para colocar a sua cabeça no lugar, a sua ideia no lugar, colocar tudo no papel, o que é necessário, o que você pode, até onde você alcança, ok? E você vai saber, essa porta finalmente se fecha aqui com a carta da morte. Então essa escassez aqui, ela deixa de existir na tua vida, tá? Então já é uma carta, assim, já é um conselho, assim, maravilhoso que vem de uma carta que vai, né, que diz que esse ciclo aí vai acabar. E nós finalizamos aqui, cuidado para não cair o rei, com o nosso 4 de paus, que vem trazendo muita harmonia. E olha que interessante, muita estabilidade também, muita prosperidade para você. É um momento de boas energias, tá? Então, assim, você precisa estar junto de quem você gosta, de você retornar às suas origens, tá? É uma carta que demonstra também o retorno ao lar ou segurança na sua casa. Então, esse momento que você precisou aqui ficar recluso foi um momento muito necessário para você. E agora você volta a ser quem você era. Esse retorno ao lar não significa que você vai voltar para sua casa porque você estava morando em outro lugar, mas é aquela coisa, como é que eu vou dizer? É de você estar num lugar onde te faz bem, com pessoas que te fazem bem, tá? Aqui fala muito também sobre boas oportunidades e de surpresas que vão surgir na sua vida. Os conflitos, eles vão passar, e todos esses conflitos, ó, passado aqui a carta da morte, você fechou esse capítulo, e esses conflitos agora, eles passam a ser um momento de estabilidade. Então eu vejo que se você teve algum problema com alguém da sua família, pode ser com parceiro, ou com mãe, com pai, são problemas que ficam para trás, e agora você comemora uma nova fase da sua vida, ok? O seu corpo é o seu templo, para você se cuidar. A tua casa é o seu templo, o seu corpo é o seu templo, então se cuida. Olha o eremita aqui, tá? Então fala muito, né, energia também da casa que vai mudar, tá? Então fala sobre você cuidar muito bem, não só de você mesmo, mas do ambiente que você tá. Ok? Então aqui é uma celebração, são coisas novas chegando. Você fecha esse capítulo aqui com a morte e você já inicia com 4 de paus as coisas boas que a vida tem para te oferecer. Então esse momento aqui de escassez, tudo aqui só confirmou que é passageiro. É passageiro, só que você precisa ter esse tempo para você poder ter as boas ideias. Aí você vai ter um insight aí que é o que vai te tirar. Não veio da onde, tá? O jogo não disse da onde vai vir, mas se vai vir, então só confia e fica um pouco mais na sua, que a espiritualidade está trabalhando para te levar para o caminho certo, tá? Você fecha esse capítulo e, ó, prosperidade e comemorações. Então, ó, maravilha isso. Vou finalizando aqui esse Rei de Espadas e eu vou agora para fechar o jogo com o nosso Rei de Paus, tá? Se vocês chegaram até aqui, gratidão. Fico muito feliz aí pelo carinho, pela oportunidade. E eu vou limpando a mesa aqui para o nosso último rei. Eu espero que você fique por aqui também, ok? Já volto. Voltamos aqui com o último rei, o último dos reis dos gnomos, aqui o nosso Rei de Paus. Vou botar ele aqui. E vou botar a pedra dele aqui. Vamos ver o que esse rei tá querendo aí falar pro coletivo que escolheu ele. Tá? Vamos ver. Ele é bem enérgico, né? Ele é bem poderoso. Ó, saiu o eremita de novo aqui. Já, eu acho que dos 4 reis aqui, o eremita, se eu não me engano, saiu 3 vezes. Meu Deus do céu. Ó, um momento de reclusão necessário, você vê que às vezes é melhor você ficar só do que mal acompanhado. Aqui é um momento onde eu vejo você precisando de muita reflexão. Só que assim, por que veio o eremita de novo nesse jogo? Qual que é a energia do eremita nesse jogo especificamente aqui do Rei de Paus? Para você escolher o Rei de Paus. Eu vejo que você necessitou de uma reclusão por algo muito ruim que te fizeram ou alguma coisa que não caiu muito bem para você, que você falou, não, peraí, deixa eu dar um tempo disso daqui
E eu vejo que você está tentando se reconectar, se tornar uma pessoa mais forte, tentar entender o que aconteceu. Vamos ver se é isso mesmo, tá? Eu vejo você num momento de muita introspecção, de reclusão, tá? E mesmo que você não seja uma reclusão física, é uma reclusão mental, onde você está perto das pessoas, mas você não está falando muito sobre você, sobre seus sentimentos, seus planos, e faz você muito bem. Porque se você fez isso daí, se você sente dessa forma, é porque algum motivo você tem, ok? Vamos tentar descobrir mais aqui sobre esse momento, né? Vamos lá aqui. Olha, nós temos aqui o nosso 6 de espadas. Eu já começo a entender um pouco melhor a sua energia. E tinha vibrado para mim, né? Que é algo que fizeram para você, que fez com que você se recolhesse. E essa carta fala exatamente sobre essa transição, essa despedida, né? E desse novo caminho, e dessa aceitação desse novo caminho que você está tendo. Porque o que acontece? Quando você insiste no erro, né? Você insistir em um erro não é o correto a se fazer. As transições, elas são necessárias. Os movimentos, eles vêm para evitar que isso aconteça. Então, por exemplo, se você ficar insistindo no erro, é pior para você. Por que houve essa decepção aqui? Porque você precisava seguir em frente. Então, aqui eu vejo a espiritualidade, eu tô com a energia do tarô das fadas vitorianas, que tem a carta do carvalho ardente, que é a quebra da rotina obsoleta. Então, o que acontece? Quando você não abandona uma situação que não é benéfica para você, a espiritualidade vai lá e tira isso da sua vida. Então, eu sinto a energia dessa carta no teu jogo. Desde o início eu falei, alguém aprontou com você. Então, sim, fizeram uma coisa, precisou ser feito isso, porque como você talvez não tomasse uma atitude, né, a pessoa precisou tomar. Algo precisou acontecer, tá? Então, o que acontece? Isso aconteceu para que você não insistisse mais no erro, tá? Então, agora você precisa direcionar suas emoções para essa nova jornada, sem essa pessoa, sem essa situação, porque é uma passagem que está sendo feita para você, para que você possa ir para um caminho melhor, com pessoas que vão gostar mais de você, em locais onde você vai se sentir mais acolhida. Se for questão de um relacionamento, é um relacionamento que vai realmente fazer feliz, que vai fazer com que você entenda aquilo que você realmente merece, tá? Então, é para você aceitar esse caminho, por mais difícil que seja. Então, assim, eu também vejo aqui que sim, existia um conflito, tudo de ruim que estava acontecendo chegou ao fim, tá? E que você precisa agora se resguardar, como vem aqui a carta do eremita, para você seguir em frente. Só que você precisa também se valorizar e deixar que o universo traga essas novas oportunidades para você, porque tem coisas assim para vir para você, é só você aceitar. Então, o que acontece? Eu falei também em outras cartas o seguinte, quando a gente vive, né, a nossa vida não vai ser só bênçãos, isso todo mundo sabe, mas eu repito o óbvio aqui. Todas as vezes que a gente encontra desafios, conflitos e tudo de ruim, a gente está encontrando porque nós estamos vivendo. E é comum que isso aconteça, mas também é comum que venham as coisas boas. Então, a gente tem que se focar no que está por vir, tá? Deixa isso daí, ok? Essa pessoa, essa situação, né, que se findou aí da sua vida, que bom, pensa como se fosse um livramento. É um livramento que foi necessário a espiritualidade intervir, porque se dependesse de você, você não ia fazer. Aí você fala, não, eu faria, a pessoa que não fez, vamos supor que seja o contrário, pode ter acontecido também. Fez você ter forças para sair de uma situação, né? Que você deu o primeiro passo para sair. Mas, obviamente, não era o que você queria. Então, nós temos aqui a carta do eremita, de você se recolhendo um pouco, porque você tá nesse momento aí de transição, tá? E você não tá bem. Só que existem coisas boas vindo para você. Então, tá na hora de você entender que você tá nessa passagem, né? E que vem coisas boas para você. Vamos ver aqui agora qual mais carta aqui que fala com a gente. Eu peguei essa carta aqui, olha aqui, olha, um arcano maior, nós temos aqui a temperança, opa, aqui no seu jogo, e ela já muda esse movimento aqui. Ela já muda essa passagem aqui, esse momento de dor, para te trazer uma cura e uma tranquilidade, tá? Então, o que acontece? É um momento de paz, de tranquilidade, para você trabalhar o seu equilíbrio emocional e racional. Eu vejo você sendo curada, tá? Você dosando os seus sentimentos. Então, o que acontece? É para você respirar, você saber respeitar os seus limites, para você dosar as suas palavras, os seus sentimentos, para você ter um equilíbrio emocional e racional muito grande, tá? E não exagerar em nenhum momento da sua vida, porque, sabe, existe sim um momento de cura e de paz para você,
E é para você aproveitar essa oportunidade. Aqui fala muito sobre o equilíbrio, né, emocional e o equilíbrio racional. E eu vejo você amadurecendo com isso. Então, se você está passando por esse período aqui de tormenta, por mais que seja uma coisa necessária, mas que está te fazendo mal, ele vai chegar ao fim, tá? Essa jornada aqui chega ao fim com a carta da temperança. Eu vejo você se fortalecendo e você sabendo exatamente equilibrar, né, os dois sentimentos, porque assim o nosso emocional ele rege a gente, né? Então, por exemplo, se você está trabalhando, mas você não está bem emocionalmente, o seu trabalho cai. Você não consegue trabalhar bem se o teu emocional estiver machucado. Tem gente que consegue, tá? Mas eu vejo assim, é muito pouca. A grande maioria, né, eu vejo não consegue. Por mais que tenham pessoas que se afundem no trabalho para esquecer dos problemas, o trabalho nunca sai 100%. Se comparado a quando ela tá bem emocionalmente. Então, quando você tá bem emocionalmente, você consegue fazer muita coisa. Então, assim, é esse equilíbrio que você está precisando. E é esse equilíbrio que você vai ter, ok? Então, é um momento, sim, de passagem. É um momento passageiro, é uma dor passageira, tá? E vamos ver aqui como é que finaliza o jogo para você. Olha, aqui nós temos aqui o nosso 10 de espadas. Eu vou botar ele aqui perto do rei para ele não cair. E ele aqui, ele vem para confirmar que é um término, que é uma finalização, tá? Fala muito sobre rompimento, sobre crise, né? O colapso, a ruína, a traição. Então, assim, você encerrou essa batalha, tá? A luta foi longa, foi uma jornada difícil, foi uma jornada longa, mas por mais que não possa ter terminado da forma que você gostaria que tivesse terminado, você conseguiu sobreviver. Então você tem que se recuperar para mais uma jornada, para você trazer esse momento, né? Para você fazer desse momento um aprendizado, porque como eu falei, a vida ela é feita de batalhas, ela é feita disso, tá? E não é sempre que a gente vai vencer. Você não venceu essa batalha, mas ela precisou finalizar, porque não era boa para você. Tá? Então, assim, é sim um fim de período de dificuldade, é de um período de sofrimento, tá? É o fim desse sofrimento, pode ser até de desavenças também, mas foi um livramento para você. Então, aqui ela fala muito para você aproveitar e fechar esse ciclo logo, porque existem boas oportunidades que vão surgir, tá? Então, assim, todo dia que a gente acorda, a gente enfrenta uma batalha. Não é sobre vencer ou perder. Isso aqui é uma coisa, é um conselho que essa carta traz que eu acho sensacional, que não é sobre você vencer ou perder, mas é sobre você continuar lutando. E aí você fala pra mim, poxa, mas eu tô cansada de lutar. Eu passei a minha vida inteira lutando, mas infelizmente, se a gente não luta, se a gente não ergue a cabeça e a gente não batalha para ter esse equilíbrio aqui, a gente é engolida viva pelas pessoas que são ruins. A gente permite que coisas ruins aconteçam com a gente, porque nós nos tornamos pessoas permissivas. Ah, porque eu não aguento mais batalhar, eu não aguento mais lutar, eu não aguento mais explicar. E aí você só vai ficar recebendo toda aquela crítica, todo aquele ódio, e você não vai se defender. E aí o que acontece? Por mais que você tenha aquilo dentro de você, que você saiba que você não é esta pessoa e todo mundo que está te julgando de uma forma errada, ela pode funcionar durante um bom tempo, mas chega uma hora que de tanto que você escuta, aquilo passa a ser verdade. E aquilo começa a te consumir, começa a te afetar, quer você queira, quer não. Então, assim, por isso também que é muito importante aqui a carta da temperança, que saiu aqui no teu jogo, para você equilibrar esses dois lados. Tá? De você saber equilibrar esses dois lados, porque você ainda vai ouvir bastante. E você precisa, se você não quiser continuar lutando, o seu emocional tem que estar muito bem para realmente não acontecer o que eu acabei de falar, de aquilo passar a ser verdade para você. Então, a nossa vida, a gente luta até para manter o nosso emocional em equilíbrio com o nosso racional. É uma eterna luta, tá? Então, sim, precisamos dessa luta, quer a gente queira, quer não, porque se a gente desiste, nossa, né? Inclusive caímos em depressão, a gente cai no nosso ostracismo, a gente atrai coisas ruins pra gente. Então o que eu vejo aqui foi que sim, você finalizou algo na sua vida que não foi muito legal, algo que você batalhou muito para ter, que você não queria que tivesse terminado desse jeito, mas chegou ao fim. A espiritualidade tirou isso da sua vida porque a espiritualidade sabe que não era bom para você. Talvez você até no fundo da sua mente você sabia, mas você queria continuar. E é isso que você não pode permitir, sabe, de ter pessoas ou de ter situações ao seu redor que não são benéficas para você, ok? Bom, gente, eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, recebam essas mensagens com carinho, com amor, com gratidão, assim como eu fiz aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui.
Amanhã nós temos mais mensagens como esta da espiritualidade e nós temos também na parte da tarde previsão para os signos, ok? Então, eu vejo vocês nos próximos vídeos. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam, ficarei muito feliz com a inscrição de vocês. Deixa aqui o seu comentário para me ajudar com o engajamento. E se você puder compartilhar esse vídeo com alguma outra pessoa também que possa querer se beneficiar do conselho dos nossos reis dos gnomos, eu vou ficar extremamente feliz e agradecida, ok? Eu vejo vocês nos próximos vídeos, meus seres de luz. Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês e tchau!